nenhuma autoridade nesses anos todos não conseguiu resolver isso. E as pessoas continuam voltando nesses partidos que estão em situação. Esse tema é um tema bastante complexo. De fato, existe o Ministério da Espanha vazia. Tá? Olha só como é o problema. Ele existe um ministério só para trabalhar nessa questão. A atividade, eu vou ser bem sincero, que deixa bastante a desejar, né? Porém, por outro lado, Galícia, quem conhece a história de Galícia sabe que Galícia é uma espécie de feudo de um determinado partido, né? E, historicamente, embora ela teve durante um breve período um governo diferente a este, mas historicamente ela sempre, né, respondeu a um mesmo partido. E esse mesmo partido, não vou negar que, de fato, ele atua nas grandes capitais, se marca sua presença. Então você vai para a Corunha, sempre tem obra, você vai para Santiago, sempre tem obra, você vai para Vigo, sempre tem uma obra, Pontevedra a mesma coisa, você fala, nossa, como a Xunta faz, né? Porém, as regiões onde existe uma maior necessidade de investimento, muitas vezes existe um bloqueio da própria, tanto das diputações quanto da Xunta, primeiramente por temas de demanda, né? Depois, por a própria dificuldade, por exemplo, no caso do parcelamento aqui em Ourense, ele ainda é um parcelamento praticamente do medieval. Você pode comprar um terreno aqui, não é aquele terreno quadrado, bonito, igual a gente compra no Brasil. Ele tem uns que tem formato de C, tem outros que é um formato de L. A minha mãe, ela comprou 2 terrenos, e no meio do terreno dela tem um terreno da vizinha. É um completamente... olhar pelo Google assim, porque é o sistema de bocage, né? Que é o sistema, ou seja, aquele sistema onde os parcelamentos não eram uma coisa de latifundiária, de grandes terrenos. Aquela imagem que nós temos no Brasil, eu vou comprar um terreno, é aquele terreno quadradinho, retangular, bonitinho, um teu do vizinho do outro. Aqui não tem, não existe isso. Feito na régua, não tem isso. Aqui tem até uma expressão em galego que é não me movo os marcos, que Sim. Os marcos são usados, né, para definir os terrenos, e da guerra mortal aqui entre famílias, porque fulaninho puxou o marco. Dá muita treta. O pessoal mexe um pouquinho, eu já vi uns vídeos aí interessantes do pessoal chorando aí, passa pra tu. Infelizmente, isso acaba incidindo, né, no fato de que eu não digo que Galícia não seja desenvolvida, tudo pelo contrário. Galícia existe centros de excelência, empresas muito grandes, por exemplo, a Zara Inditex, né, é a maior empresa têxtil, né, a maior empresa de moda do mundo, que é a Zara, né, conhecida no Brasil. Nós temos a cervejaria Estrela de Galícia, nós temos o pessoal do mundo das conservas, Pesca Nova, etc. Porém, ele é muito concentrado. E não existem ações eficientes que, de fato, consigam fazer com que esse desenvolvimento chegue ao interior. No caso de Galícia e no caso de toda a Espanha. Só que também, dentro dessas cidades, eles também estão perdendo população. Né? O que salva elas é justamente esse fluxo de imigrantes, né, que estão entrando nelas. Mas se não fossem os imigrantes, também iam ter virado grandes desertos. E por isso, o que acontece? Diante dessa ameaça, muitas das empresas, das grandes empresas, conforme elas vão crescendo, elas decidem que é melhor ir para Madrid. Porque lá eles têm mão de obra, estão perto do maior centro de consumo e conseguem facilmente escoar para a Galícia. Então nós vemos aqui, por exemplo, Galícia tem uma saída fantástica para o oceano, né, e são águas profundas na costa galega, não é o tabique galego, na verdade é bastante profundo, porém você não tem nenhum porto de grande expressão, tirando o porto de Congelados de Vigo. Porém, dizer que Galícia é uma grande área portuária, não, na verdade são pequenos portos de pesca, a grande maioria, tem um porto exterior de Corunha que é pouco eficiente, e o próprio porto de Vigo, tirando a parte de Congelados, etc., também é bastante deficiente, deixa muito a desejar, nada comparado com Barcelona, Valência, né, ou Algeciras, por exemplo. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.